Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a novamente mais uma conversa do nosso podcast New Wave Católica. Estou eu aqui, Mariana Delomo e Miriam Delomo, para receber o nosso querido Padre Ricardo Figueiredo, né, vigário paroquial de Miraflores e também Diretor de comunicação do Patriarcado de Lisboa, com muito, muita honra e muita alegria. É um gosto para mim, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Seja muito bem-vindo, Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade. E, assim, vamos hoje conversar sobre um tema muito atual, um tema que, assim, que todos têm muitas dúvidas e que é interessante, como católico, a gente saber como agir diante dessa situação, né? Sabemos aí que estamos agora no momento em que a Igreja está sem o Papa. E isso tem um nome. Podemos começar por aí, Padre? Podemos sim. É um momento muito particular da história, do momento da vida da Igreja, que é chamada sede vacante, que é um termo que se aplica a qualquer diocese do mundo, mas que ganha um especial relevo quando estamos a falar da diocese de Roma, não é? Portanto, quando é a diocese de Roma que está sem bispo. Que é aquele bispo, o bispo de Roma, que é o bispo que preside a toda a Igreja Universal, preside na caridade, como diziam os textos antigos, e por isso um momento muito particular para a história da Igreja, porque não temos aquele que é o sinal da unidade da Igreja. E, portanto, estamos num processo que se divide sobretudo em duas fases. Foi a primeira fase das exéquias, portanto, do funeral, do enterro do Papa Francisco, neste caso. E, portanto, que vai aqueles primeiros dias de velório até ao funeral, e depois a partir do funeral os 9 dias de luto que fizemos até ao passado domingo. E agora entramos na fase seguinte, que é a fase da eleição do novo Papa. Ô, padre, agora o senhor falou, eu fiquei numa dúvida. A sede vacante, ela tem a ver também com o Estado do Vaticano, por exemplo? Porque o Papa também é o chefe do Estado, certo? Chefe de Estado, sim, mas Nesse caso, sede vacante aplica-se à diocese, é uma missão espiritual. ótimo. É uma missão pastoral. É Que como se o Papa tivesse duas funções. Tem o chefe de Estado e tem Sim, o diretor. A sede vacante é com relação à questão em relação à sede de Roma. Sim. Só que o bispo da sede de Roma é também o chefe de Estado da Santa Sé. Pronto. Sim. Do Estado Vaticano, e depois o organismo que é representado a nível internacional, portanto a figura internacional, o corpo internacional, é a Santa Sé. Então, isto é tudo muito complexo. Não, mas é interessante. É bom a então gente tem saber. Alguém respondendo pelo Estado do Vaticano atualmente? Há cargos que continuam a funcionar porque é preciso garantir aquilo que é o funcionamento. Portanto, o vigário da Diocese de Roma continua em funções para manter aquilo que é o funcionamento básico da Diocese de Roma, porque a Diocese de Roma tem paróquias, tem párocos, é preciso despachar processos de casamento, é preciso despachar transferências de batismo, portanto, tudo aquilo que acontece. Portanto, há um vigário da Diocese de Roma que continua em funcionamento. Há o responsável pelo governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, portanto, que é, vamos dizer assim, quem tem as funções, é o prefeito, como se diria no Brasil, é o presidente de Câmara da Cidade do Vaticano, que garante aquilo que é o funcionamento, porque basta ver no domingo passado, no domingo anterior, no sábado do funeral do Papa, a quantidade de chefes de Estado que estavam lá. Sim. Portanto, é preciso que a segurança esteja a funcionar, é preciso que seja garantido tudo aquilo. Nesta fase é preciso preparar, aliás, no momento em que estamos a gravar, é o momento em que os cardeais estão a começar a fazer as suas mudanças para a Casa Santa Marta. Não há um nome responsável? Então, mas espera, isto para a Cidade do Vaticano. E depois, para a Igreja Universal, temos duas figuras, que é o Camarlengo, da Santa Igreja Romana, que é quem garante aquilo que é o funcionamento diário do governo da Igreja, e depois aquele que é o representante dos cardeais, que é o decano, portanto é o cardeal mais velho em termos de precedência do Colégio dos Cardeais, que é quem garante também e governa e toma conta de algumas coisas também. Mas quem está a fazer as vezes neste momento é o Camarlengo para a Igreja Universal, o governatorato para o Estado da Cidade do Vaticano, e portanto aquilo que o Papa concentra em si, como não temos, divide-se em várias pessoas. Os balanços que acontecem e que estão a ser funcionamento. Interessante. São normativas todas muito claras, isto tem tudo centenas de anos, e portanto a Igreja, para a Igreja é um momento muito sereno, porque nós sabemos de perda, é verdade, de saudade e de rezarmos pelo Papa, mas também é um momento em que nós sabemos que tudo está previsto, e isto na história da Igreja está tudo tão previsto. Existe uma organização. Exatamente.
que é uma máquina que começa a funcionar Ninguém fica, automaticamente. e agora o que fazemos? Não, existe assim, não temos galinhas tontas ali de um lado para o outro. Boa. O que é que eu acho fazemos que- agora? Não, está tudo previsto. Já teve tantas. Nós na igreja, na história da igreja, tiveram muitos papas, né? Então eu acredito que isso daí já existe Tivemos uma muitos estrutura. papas e o próprio processo de eleição dos papas é muito curioso, porque é algo que foi sendo construído ao longo da história da igreja. Porque, quer dizer, aquilo que são as normativas que nós temos agora, podemos dizer assim, foi algo que no primeiro milénio era da Diocese de Roma, o povo e a Diocese de Roma, depois o clero de Roma, e portanto os cardeais são do clero de Roma. Pronto, quem fecha que seria algo pelos cardeais acontece no ano 1049, portanto, século XI é quando isto começa a ser definido. Mas, por exemplo, de onde é que vem o nome conclave? Sim. O nome conclave vem de uma eleição que demorou muito tempo, em 1274, em que os cardeais tiveram 3 anos para escolher o Papa. E aquilo foi na cidade de Nossa. Viterbo. E o povo de Viterbo chegou um momento em que perdeu a paciência, que 3 anos para escolher o Papa é tempo demais. Então o que é que fizeram? Muito tempo de sede Fecharam-nos, vacante. né? Conclave, né? Fecharam-nos à chave lá dentro, é daqui que veio o nome. É preciso ter as coisas. Por isso que eu botei a chave aqui, para todo Exatamente. mundo entender, conclave. Tá Fecharam-nos à fechado. chave, reduziram a comida que davam aos cardeais e tiraram o telhado da igreja. Vão ter que Que é, resolver. agora escolham. 3 anos não há paciência. 3 anos sem Papa não há paciência. Em 1264, o Papa que é eleito na sequência disto achou isto é uma boa ideia e aprova normativas. Eu ia te perguntar isso, por que os cardeais ficam presos, né, assim, Exatamente, nesse portanto, momento? veio daqui. Tanto que serem os cardeais eleger vem do século XI. Já, algumas coisas já anteriores, mas sobretudo no século XI é quando nós vemos a normativas mais definidas. Mas fechados à chave foi em decorre deste conclave que nunca mais acabava e eles que até foi eleito alguém que nem era cardeal, o arcediago, porque os cardeais não se entendiam entre si qual seria, portanto, até apareceu ali o arcediago, Tebaldo, que perceberam que era a figura que acabou por ser eleita, e eleito percebeu, isto, fechá-los à chave até funciona. Então vamos lá pôr. Sim. Todas estas normativas foram sempre num processo, e quando nós estamos a falar nesta fase da Idade Média, num processo da Igreja, portanto, a história da Igreja é muito ampla, é um tema muito interessante, Sim. mas nós percebemos, sobretudo, temos ali aquele do início do século IV até ao século V, tudo aquilo que foi a queda do Império Romano, e portanto a Igreja o cristianismo que se torna a religião de Estado, portanto o imperador também a celebrar os 1700 anos de Niceia, vemos estas interferências dos imperadores, portanto, tudo isto, a crise ariana que surge durante todo o século IV, tudo isto que, com a queda do Império Romano e a vinda dos povos bárbaros para a Europa, entramos num momento particular também da história da Igreja, em que ficaram cá, foi a Igreja dos Monges, sobretudo, que foram os mosteiros que deram proteção às populações, e que depois, sobretudo com a conversão de Clovis, portanto, o reino dos francos, etc., em que começaram a ver a admissão eclesiástica como um feudo, não é? Portanto, na época do começo do feudalismo, e como o feudo podia ser um território, não é? Um terreno que se dava a alguém e que a pessoa ficava nosso vassalo, ficava vassalo do rei, houve algumas tendências também, e coisas que aconteceram, de o bispo ser um vassalo do rei. Não é? E por vezes, quando morria o bispo, a mitra e o báculo iam para o rei quedava como a dizer, eu é que te dou a missão. E então tivemos depois, mais tarde, a chamada Reforma Gregoriana, que foi um processo... pronto, há aqui vários... Reforma de Cluny... Nossa, eu isso que você está falando explica muita coisa da história. eu estou aqui a saltitar muita coisa, até para mas... ser formado o Estado do Vaticano mesmo, né? Isso é já posterior. Depois, pois é. Mas há a Mas Reforma foi de necessário, Cluny, né? há a Reforma de Cluny, portanto, tudo isto... Porque, de certa forma, a igreja não tinha sua independência, pelo que você está Esta falando. defesa sempre da independência, em que o Papa vai surgindo como uma figura... Por exemplo, caso de Portugal, caso da história de Portugal. Quando o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, consegue o reconhecimento de Portugal, ele é primeiro reconhecido como vassalo do Reino de Leão, que o coloca, que reconhece Dom Afonso Henriques como o chefe de um território, mas coloca-o como vassalo da Estorga. Pronto, do território da Estorga. Mas
o nosso rei Dom Afonso Henriques, né? Português, é esperto, já vem de há muitos séculos, não é? A esperteza portuguesa, não é? Ao mesmo tempo envia uma carta ao Papa de Roma, ao Papa, a dizer sou vassalo de Pedro e Paulo. Sim. Ou seja, que o Papa já era Já. reconhecido como uma instância, portanto, no século XII, o Papa já era reconhecido como uma instância acima do poder político. E então Século XII, estes isso. passos dos conclaves, etc., sobretudo este início da legislação com Leão IX em 1049, é sempre uma procura de não haver intervenção Do política, Estado, política. não é? Mas que nós temos de ter consciência que o direito de veto, portanto, haver, sobretudo impérios, que tinham direito de veto sobre a eleição de um Papa, vão até ao século XX. Portanto, isto é tudo um processo muito Longos, amplos, muito longos, Sim. muito que vale a pena, é uma história Complexos, que né? vale a pena, é uma história que vale muito a pena Conhecer. se ler, Quer estudar. dizer, houve essa mudança só no século XX. Só no século XX é que deixou de haver o direito de veto. Ou seja, até aí havia cardeais que iam representantes de algum império. Tinha independência, mas ainda assim Sim, poderia ter mas ali que fosse eleito um Papa de um certo país, ele podia dizer não. Tenho Interferência, aqui o veto, esse não pode ser. Pronto. E isto só no século XX é que terminou. Portanto, estamos a falar de um processo de 1000 anos. Sim. Sim. E cada conclave é um conclave, Uma tem um conquista processo de de 1000 anos. independência, né, da Sempre a igreja. Igreja foi sempre defendendo esta independência em relação ao poder político, não é? Quando nós pensamos, a novidade do Concílio de Trento foi exatamente não ter intervenção de poderes políticos e ser algo que só os bispos é que decidiam, só os Sim. bispos é que tomam decisões. E, portanto, o conclave está muito sujeito a isto. Quando pensamos na crise de Avignão, porque é que os papas se mudaram para Avignão? Porque era perigoso viver em Roma. Primeiro, porque Roma estava sujeita a muitos saques, mas também quando era o momento de as várias famílias importantes de Roma queriam ter um filho seu como papa, não é? Então havia alguns que morriam envenenados, não é? Portanto, os papas começavam a ter medo de viver em Roma, e como a França deu a possibilidade de irem para Avignão, o Papa passa para Avignão, pois com aquela intervenção Sim. muito corajosa de Santa Catarina de Sena, sobretudo, que vai ser aquela cara, Santo Padre, seja corajoso e venha para Roma. Deixa lá ter medo dos venenos e das coisas, pronto. E depois a seguir entramos naquela crise, a crise de Avignão propriamente dita, em que vamos ter 2 papas durante ali algumas décadas, em que temos 2 papas, até no momento depois até temos 3 papas, até se resolver toda a situação. Portanto, é tudo processos longos, difíceis, complexos que vão acontecendo, e por isso nós dizermos isto que estamos a ver neste momento da Igreja, sabemos que é um momento histórico sempre, Sim. um momento da sucessão, que ganha, este momento particular, neste âmbito, ganha até algumas particularidades interessantes. Que são esta situação. Nunca tivemos um conclave tão plural em termos de nacionalidade. Eu ia chegar aí, eu ia te perguntar isso, porque eu percebi, assim, uma das perguntas que eu ia te fazer. Como é que o conclave, né, como é que os cardeais são escolhidos, né? Todo papa escolhe cardeais, como é que é isso? Quem é que escolhe? Os cardeais são sempre escolhidos pelo Papa, é uma escolha Sim. pessoal do Papa. Claro que há aquele chamado direito consuetudinário, não é? É normal haver algumas sedes que são que os arcebispos são cardeais, mas neste momento, até quando nós pensamos que Paris não tem cardeal, que Milão não tem cardeal, é um bocadinho estranho ver estas países que não estão representados. São os países estão, as dioceses é que não estão. Pronto. Há cardeais franceses, mas Paris não é França, não é, o arcebispo de Paris não é cardeal. Há muitos cardeais italianos, mas o de Milão. Porque é que estas sedes grandes são importantes? Porque são dioceses com uma dimensão tão grande, quer dizer, que no momento de não sabemos quem é que havemos de eleger, pelo menos estes homens sabem governar uma diocese muito grande, não é? E que neste momento o Papa Francisco fez esta surpresa de... Ele escolheu vários cardeais, só para nós termos noção de como é que é um colégio plural. O Papa Francisco fez cardeais de 73 nações. Olha, 23 destas nações nunca tinham tido cardeal. Olha, então está bem... Para nós termos noção, eu gosto muito... gosto muito de dizer isto. Vamos ter uma experiência de laboratório, é um laboratório de igreja que vai estar neste conclave. De muitas periferias. Conhecer, né? Estão-se a conhecer. Tivemos aquele episódio engraçado agora no início das congregações. Pronto, as congregações gerais
são aquelas reuniões que acontecem desde a partir do dia a seguir da morte do Papa, entre todos os cardeais, os presentes em Roma, começam-se a reunir, são as congregações gerais, em que no início, quando começavam a chegar os cardeais de várias partes do mundo, eles pediram para pôr um crachá à frente com o nome de onde eram, para eles saberem quem eram, porque eles não se conhecem. Porque isto foi um momento particular. O Papa Francisco juntou muito poucas vezes os cardeais todos, que era uma coisa que antes não acontecia. Antes os cardeais encontravam-se com frequência, podiam falar e aconselhar o Papa. O Papa Francisco teve outro estilo de governo, como nós sabemos, dando muita relevância ao sino dos bispos e a esta outra dimensão, e àquele C9, ou chamado ou C8, aquele conjunto de cardeais que o Papa chamou para o aconselharem, e deixou de haver estas reuniões grandes. E portanto os cardeais não se conhecem, são cardeais que vivem longe. Que é pensar o cardeal da Mongólia, que esse coitado está ali desterrado, desterrado no bom sentido, quer dizer, não é, mas quer dizer, não conhece os outros cardeais, não sabe o que é que os outros cardeais pensam. Portanto, este é um momento muito particular da vida da Igreja, em que de facto neste conclave temos uma Igreja renovada, e com uma dimensão em que nós percebemos, e para nós europeus é importante sempre recordar isto, que é uma Igreja que já não é eurocêntrica. Sim. É preciso perceber que a Igreja está a crescer muito. Os 4 cantos da Terra, mas está a crescer literalmente. muito na África, está a crescer muito na Ásia. Ainda há poucos meses tivemos a Diocese de Seul ultrapassou a barreira dos 1000 padres. Isto é uma coisa imensa, não é? Ou seja, são igrejas com uma vitalidade. Quando se falava que a igreja estava, olha aqui. Na Europa, quer dizer, e na Europa tem havido bons sinais. Cada Páscoa temos esta surpresa. A França, que está completamente perdida, a França que afastou-se completamente da fé, a quantidade de adultos que pedem o batismo, a quantidade de adultos aqui em Portugal que pedem o batismo, são números excepcionais. E, portanto, é preciso saber que a Europa também está a haver resposta. Mas a Europa, em termos de igreja, tornou-se um museu. Não é? A grande vitalidade missionária está na Ásia e está na África. Não, os estudos, eu estava até aqui, porque eu estava pesquisando, os estudos apontam, nós tivemos grandes crescimentos aí dentro do Sim, a igreja continua a crescer, é preciso nós termos consciência disto. Em comparação realmente às outras crenças também, a gente pode perceber. E é normal que haja uma eleição de um Papa que esteja muito de acordo com esta nova imagem do que é a igreja. Vai ser um desafio, né? O que todo mundo está dizendo, né? É um desafio para o novo Papa que vem aí, vai ser um desafio. Acredito que isso, quando eles falam isso também, todos os papas tiveram desafios, né? Cada um que vem sempre tem um desafio novo. Basta pensar nos últimos anos, pensar o João Paulo II quando foi eleito. A igreja estava partida aos bocados. Sim. Não é nada, o Papa Paulo VI era um homem santo, mas a igreja despedaçou-se tudo, as reações ao Humanae Vitae, muitas aplicações erradas do concílio por toda a igreja. O Papa faz o credo do povo de Deus, que foi uma forma, o Papa Paulo VI, para qual é a nossa fé, qual é a fé dos cristãos, qual é a fé dos católicos, mas efetivamente quando chega ao fim, está uma igreja despedaçada. Porque também houve um crescimento tecnológico, né, num período do Papa Paulo VI muito grande, até chegar um outro Papa. Uma igreja que se expandiu também, mas sobretudo na Europa, quer dizer, quando nós pensamos que nos anos após o concílio chegou um momento em que se fez um levantamento das orações eucarísticas que havia na Europa para a celebração da missa, e chegam a 300 textos, quando nos últimos 400 anos era um só texto de oração eucarística. Isso perde, né? É um momento de tensão na igreja muito, muito grande. E o Papa João Paulo II, pensar o que é que seria ser Papa em 78? Com a pressão comunista a leste. Sim, completamente diferente. E viu um Papa da Polônia, depois de uma Guerra Fria, tudo isto. Eu acho que é aquilo que a gente está dizendo. Todos os papas, eles vão ter a sua Nenhum tem vida fácil. Eu acho que todos eles vão ter que enfrentar um desafio, né? E eu acho que um dos desafios hoje em dia que o próximo Papa pode estar enfrentando aí também a tecnologia, a mudança, né, de hoje em dia, da globalização, né? O Papa Francisco já deu boas respostas, mas que chegávamos ali a um momento em que percebíamos que o Papa já sentia... Tinha que ter mais cuidado. Já é mais do que eu, não é? Já está mais. E pronto, este é o passo a seguir. É começar. Certamente temos um Papa que está mais dentro disto que é a revolução digital. Sim, é isso que eu ia perguntar isso para o senhor. Assim, dentro do mundo que a gente está vivendo atual, quais são assim, os principais, mas os desafios em que esse próximo Papa pode vir a ter, assim, os principais desafios? Nós podemos ver isto em vários âmbitos. Portanto, no âmbito internacional, sem dúvida, a questão da paz e da defesa da dignidade humana. Temos por isto.
A Igreja sabe que é um farol da humanidade, é um farol do mundo, da sociedade em geral, para a humanidade em geral, e que quando estão a ser mortas pessoas em guerra, nós não podemos ficar bem. Não pode Não podemos ficar estar descansados parado, com isto. E qualquer Papa sabe, que for eleito, sabe que tem de ser um farol para afirmar, para reconhecer que aquilo que é este momento da história da Igreja, a Igreja é chamada a ser aqui. Pronto, isto aqui no nível macro. E o Papa Francisco fez isso muito bem, né? A gente falando assim, ele realmente foi o pontífice, né? E Ele fez pontes, e até né? no funeral, nós, aquela imagem daquele encontro na Igreja, na Basílica de São Pedro, entre o Trump e o Zelensky. Foi, E toda a mudança que houve da Sim. questão da guerra da Ucrânia, a partir daí, não? Pronto, o Papa e o Papa Francisco deixou no seu testamento, trabalho dele, né? escreveu em 2022 que era: ofereço os sofrimentos desta reta final pela fraternidade entre os povos e pela paz no mundo. Sim. Portanto, Que deixou vemos ali o primeiro fruto, e esperamos que o surgimento que o Papa Francisco teve, e vimos assim este pastor doado até ao fim, continua a dar muitos frutos. Portanto, isto é o ponto macro. Há estas mudanças culturais da nossa sociedade, esta Sim. questão da revolução. Que eu dizia da revolução digital, mas nós hoje em dia, a revolução digital foi em 1990. Hoje há quem fale da revolução algorítmica. E esta é que é a revolução que agora está aqui em jogo, não é? E, portanto, esta é outra coisa. Como nós somos tantas vezes, como a sociedade tantas vezes dominada por um algoritmo, por uma individualização que não é uma personalização, não é? Ou seja, é o indivíduo como indivíduo, mas não enquanto pessoa. Portanto, e este é outro ponto importante da defesa da dignidade também, humana. né? É bem que você Outro grande desafio. Depois, o próprio desafio da Igreja, não é? Vivemos num mundo plural e nós sabemos que sempre aconteceu, basta ver a carta aos Coríntios, sabemos que aquilo que é o ambiente da sociedade passa para dentro também da realidade da Igreja. Não é? As cartas aos Coríntios são um sinal disto. Portanto, tantas vezes numa sociedade extremamente polarizada, nós sabemos que isto passa para dentro da Igreja também. Já sabemos de um Papa que seja de facto este sinal de unidade, que venha unificar os católicos, que saibamos que somos diferentes, mas é mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, Sim. que é a nossa fé em Cristo. Não é? Estamos 1700 anos de Niceia, é um momento para isto. Não é? Tem uma frase muito bonita do Papa Francisco, acho que eu não vou saber falar igual ele falou, né? Mas foi que eu prefiro uma igreja que seja seja ferida, machucada, ferida, né? Sair para a rua, do que uma igreja bonita e ficar no museu, não é? É isso. E eu acho que é isso que ele fez, né? Sim. E foi muito bonita essa. E que é isto que a igreja tem de continuar a ser, que é uma igreja em saída, uma igreja que não tem medo de estar aí na praça pública, e sobretudo não é só o estar na praça pública a falar alto, mas o estar na praça pública em diálogo, não é? Foi muito bonito estas semanas desde a morte do Papa, o diálogo com a comunicação social, por exemplo. Comunicação social, eu falo por mim, quer dizer, o que foi possível construir ao longo destas semanas, de contacto, de relação, de conhecer a comunicação social, as pessoas que estão na comunicação social. E a comunicação social, conhecer também, né? Conhecer a igreja. O senhor ficou lá em Roma desde quando? Não, eu tive pouco tempo. Eu cheguei depois do funeral do Papa, porque eu fiquei cá a fazer os comentários para um canal de televisão português. Mas eu fui a seguir, pelo meio fui fazer um casamento e depois fui para Roma a seguir, nesse sábado, e depois estive até terça-feira. Pronto, até à terça-feira seguinte. Sim. Só foi medir o pulso. Mas o eu ia perguntar, deu tempo de tomar um cafezinho, calma. Sim. Mas o senhor percebeu essas questões, né? Dos cardeais se encontrando, Não, sobretudo com os cardeais que eu falei lá, foi muito bom ver que eles estão a ver tudo com uma dimensão espiritual. Ai, isso houve um jornalista que foi um bocadinho zangado comigo com uma coisa que eu disse, que há dois conclaves. Há o conclave real e há o conclave da comunicação social. E o conclave da comunicação social é achar que isto é de uma forma, isto é de outra, qual é o cardeal que vai... É porque isso é interessante que o senhor está falando, porque assim, ao mesmo tempo, quando a gente vê a igreja, ela é católica, é santa e pecadora também, né? A gente pode dizer... A igreja dizer... não é pecadora. Os homens que pertencem à igreja que são pecadores. Eu ia dizer, porque reformulando, né? Então, do ponto de vista teológico, a igreja é santa, só que ela quem conduz a igreja são os homens, né? Então, os homens são pecadores, é o Espírito Santo por meio dos homens, que muitas vezes são pecadores. E Deus do mal só tiraram bem. Sim, então, assim, existe esses problemas, às vezes, que acontecem. Isso existe e nós sabemos, mas o que é bonito ver é que esta convicção de que é o Espírito Santo, é o Papa, é o Espírito Santo que conduz a eleição do Papa,
Saber, não é os cardeais que vão ouvir a voz de Deus a dizer em quem vão votar, mas que neste processo humano, neste caldo humano que acontece, neste laboratório destes 133 homens que vão estar reunidos na Capela Sistina, Sim. o Espírito Santo vai falar por meio deste processo experimento humano. Isso aí que o senhor está falando, eu acho que é muito importante assim, para a gente, para o público em geral, né, ter conhecimento que a nossa igreja, né, que a Igreja Católica, ela é, acima de tudo, né, de Deus, ela foi fundada por Cristo. Então, só aí já não é uma empresa. Né? Então não vai não vai ser eleito um empresário, né? Qual foi aquela frase magnífica, Padre Ricardo? Os cardeais não estão reunidos para eleger o CEO de uma empresa. E outra questão, outra imagem que eu usava também, que era também não estão para... A igreja não fechou e não vai abrir com nova gerência. Sim. Isto também é outra coisa que é importante. Quando as pessoas estão à espera, qual é o Papa? Conservador, progressista, tradicional, liberal, etc. Não interessa, é o Papa. É o Papa e o pai de uma família. E é esta família que é a continuidade. E, portanto, é nos membros desta família que surge aquele que vai ser o Papa, que vai ser o pai. Porque quando o senhor falou assim, né, dos cardeais estão bem ligados à espiritualidade, né, esse lado, né? Eles estão, graças a Deus, estão longe isso é uma coisa básica da igreja, né? Eu acho que isso daí é o principal, né? Os cardeais estarem ligados ao Espírito Santo, e a noção do conclave é para proteger exatamente isto. Eles estão fechados fora, não recebem jornais, não ouvem rádio, não veem televisão, nada. Porque aquele momento é o momento para escolher o que Deus quer. O senhor sabe mais ou menos o que acontece lá por dentro nesses momentos? É um momento agora jornalístico curioso, tá, pessoal? Mas eles ficam, por exemplo, eles dormem lá naquela... Eles ficam na Casa Santa Marta. Na Casa de Santa Marta. É o sítio onde eles ficam reunidos, onde tem um horário para começar. Tem os horários para começar. Portanto, quem está a tratar de votação, tudo, né? Quem está a tratar das coisas deles, de roupa, comida, etc., fez um juramento também de sigilo. Portanto, isto está tudo previsto nas leis da Igreja. Eles, portanto, dia 7 de maio, quarta-feira, começa o conclave. Começa de manhã com uma missa presidida pelo decano do Colégio dos Cardeais, o cardeal Batista Ré, Giovanni Batista Ré, que presida a missa de manhã na Basílica de São Pedro, chamada Missa Pro Eligendo Pontífice. Portanto, missa pela eleição do Papa. Portanto, é que se faz uma súplica especial, que se oferece a missa por esta intenção da escolha do Papa. Não. É aberto para toda a gente. Aberto para toda a gente. Isto de manhã. Sim. À tarde, às 4h30 de Roma, 3h30 de Portugal, os cardeais reúnem-se todos na Capela Paulina, é uma capela do Palácio Apostólico, relativamente perto da Capela Sistina, em que fazem algumas orações e vêm invocar os santos a caminho da Capela Sistina, onde e cantam o Venicator Spiritus, portanto o Vinde Espírito Criador, portanto a invocação do Espírito Santo, invocam os santos, vão para a Capela Sistina e aí o decano faz o juramento geral, longo, em nome de todos os cardeais, e depois cardeal a cardeal vão, e aqui há um aspecto muito bonito. O que é que está no centro da Capela Sistina? É um móvel no centro onde os cardeais se sentam. Os Evangelhos. Que é sobre o qual eles vão fazer o juramento, para saber tudo o que se vai aqui decidir é a fidelidade àquilo que foi a palavra, a vontade, a vida de Cristo. E, portanto, o Papa que vai ser eleito é o Papa que estiver de acordo e que, para estar de acordo com esta que é a missão que Cristo legou à Igreja. Depois do juramento, então o mestre de cerimónias aproxima-se do microfone e diz a famosa frase extra omnes, todos fora. Ou seja, os que estão a mais, quem não faz parte daqui, sai. Mas nesse período em que eles estão reclusos, né, assim, eles, quando acaba o conclave, eles passam pela rua para ir para o Santa Marta ou para algum lugar? Sim, ou não? Eles tem um autocarro lá que os leva da Sistina. Que eu achei engraçado, mas é porque ainda não começou o conclave. Mas é que eu achei engraçado uma jornalista, né, uma pessoa que pegou assim, um cardeal no meio da rua, né, e falou assim: quem o senhor acha que vai ser o novo Papa? Aí o cardeal já olhou para baixo, o Espírito Santo vai dizer, e foi em frente, né, porque isso é o que a gente está comentando. Não tem como a gente seria... É porque o mundo tem que entender isso, né? Que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né? Este processo, o processo de eleição de um Papa... Ainda agora havia um professor universitário de política a dizer isto.
é o processo de eleição mais extraordinário e mais curioso que existe. É muito, muito. Porque são vários séculos de uma lei que vai sendo sedimentada. Hoje em dia usamos as normas aprovadas pelo Papa João Paulo II, mas que fazem eco de uma legislação, de uma história. É sempre uma eleição, e o Papa Bento XVI reafirmou isto, é sempre uma eleição que tem de ter 2/3 dos votos. Sim, Portanto, em 183 cardeais são 89 cardeais. tem que ter Não é uma maioriazinha, quer dizer, uma é unidade uma mesmo. maioria tremenda, Sim. muito vasta e que é significativa e que é sinal daquilo que o Papa é chamado a ser, não é? Não é o Papa de quem ganhou, é o Papa de todos. Pronto. Sim. E isto é muito Já importante. teve na história da igreja algum papa que foi escolhido e ele não quis, renunciou? Você sabe disso? Isso a gente não saberia. Não, isso sabemos. Há até a história do nosso português, chamado Cardeal Alpedrinha, Cardeal Jorge da Costa, que está sepultado em Roma, na Piazza del Popolo, que foi eleito e que recusou, pelo menos Sim. houve, que Sim, era pronto. português. Acontece. Pronto, não. Bom, mas tem são os suas, momentos, né? assim. Sim. Agora, nós não conseguimos sequer imaginar. Eu não consigo imaginar o que é que será a pressão. É porque às vezes a pessoa não se sente preparada para Sim. aquilo, por mais que o Espírito Santo escolha, Há cada um tem o seu limite, há né? alguns filmes curiosos sobre isto. Há aquele filme do Nanni Moretti. O Nanni Moretti é um realizador muito curioso, porque ele não tem fé. E ele faz vários filmes. Tem vários filmes na carreira dele em que representa o eclesiástico. Tem um no início, que é da Messa Infinita, que é sobre um padre. E porque é que eu acho curioso os filmes dele? Porque ele representa-nos, nós clérigos, o que é que seria a nossa vida se nós não tivéssemos fé. É. Ele representa-nos assim. Como é que é o nome do filme? Depois há um que é mais recente, acho que é 2005 ou 2006, que é o Habemus Papam. É bom saber, porque Que é- tem filmes que informam e outros que não. Não, sim, quer dizer, aquilo não é muito informativo, é só as piada pela Ah, ok. temática, pelo leitmotiv. por ser Que é um mais, Papa que foi eleito, que quando o cardeal protodiácono chega à janela e diz Habemus Papam, ouve-se um grito de trás, pronto, assim uma gritaria, que o Papa tem um ataque de ansiedade e não quer aparecer. Então os cardeais não podem sair porque ele não aparece. sim. Portanto, há ali um processo. Depois vão buscar uma questão de psicanálise, etc. Mas aquilo muda. O Nanni Moretti, aliás, o Nanni Moretti faz do psicanalista que vai fazer as consultas ao É normal, ao né? Papa. Também nós somos humanos, Mas pensar, né? se não fosse a graça divina, não é? Eu imagino isto, quer dizer, seria esmagador pensar o que a será. bagunça que seria, né? Se Sim. não fosse. Gosto muito de citar neste documento da Constituição Apostólica que o Papa João Paulo II aprovou e que põe as normas sobre o que é o conclave. Diz no número 86, é o Universi Dominis Egregis, diz no número 86: peço àquele que for eleito que não se subtraia ao cargo a que é chamado pelo temor do seu peso, mas que se submeta humildemente ao desígnio da vontade divina. Continua. Com efeito, Deus, quando lhe impõe o ónus, também o ampara com a sua mão, para que não se sinta impotente para o carregar. Quando lhe confere o pesado encargo, dá-lhe também o auxílio para o cumprir. E quando lhe confere a dignidade, concede-lhe também a força para que não sucumba sob o peso do cargo. Pronto. Este é um texto belíssimo, número 86 da Universi Dominis Egregis, que mostra muito bem aquilo que é o que significa isto, não é? E o Papa João Paulo II, que passou por isto, não é? Pobre coitado. O que é que está no coração do homem que for eleito? Não é? Como o Papa Francisco também, né? Quando chegou lá para se apresentar ao povo, pediu, né? Sim, Baixou a rezem por mim, cabeça, o povo rezem reza por mim. o povo que reza e o Imagina como é que estava o coração naquela há o hora, texto né? também do Papa Bento XVI, que depois recebeu os peregrinos alemães que tinham ido lá no início do pontificado dele, e que ele diz assim: quando lentamente o andamento das votações me fez compreender que, por assim dizer, a guilhotina teria caído sobre mim, comecei a ter vertigens. Estava convencido de que tinha desempenhado a obra de toda uma vida e de poder transcorrer os meus últimos dias em tranquilidade. Com profunda convicção, disse ao Senhor: não me faças isto. Sim. Dispões de pessoas mais jovens e melhores que podem enfrentar esta grande tarefa com outro impulso e vigor. Permaneci, então, muito comovido com uma breve carta que me escreveu um irmão do Colégio Cardinalício. Recordou-me que, por ocasião da missa, por João Paulo II,
Eu tinha centrado a homilia partindo do Evangelho sobre a palavra que o Senhor disse a Pedro junto ao lago de Genezaré. Segue-me. Expliquei que Carol Wojtyła recebeu sempre de novo esta chamada do Senhor. E como sempre de novo tivera de renunciar a muito e dizer simplesmente sim, sigo-te, mesmo se me conduzes onde não quero. O irmão escreveu-me: se agora o Senhor te dissesse a ti, segue-me, então recorda-te do que pregaste. Não te recuses. Sê obediente como descreveste o grande Papa, que voltou à casa do Pai. Isto admirou-me profundamente. As vias do Senhor não são confortáveis, mas nós não somos criados para o conforto, mas para as coisas grandes, para o bem. Sim. Fantástico, né? Isto é escrito pelo Papa Bento Papa XVI Bento XVI. a 25 de abril de 2005. Isso daí comprova mais uma vez o que a gente estava falando, né? Que não é uma eleição por poder. Não, É coitado. uma eleição, Se alguém não é tivesse por por eu acho poder, que eu não- estava é uma tramado. eleição de missão, né? É, eu Exatamente. não sei se qualquer coisa o padre me corrige, eu não sei se a gente poderia comparar, mas Jesus falou, né, assim, se puder, afasta de mim esse cálice, né, assim, Jesus teve um pouco também desse, né, O Bento XVI disse, senhora, não faças isto. por isso que quando o senhor leu essa parte, eu me lembrei logo dessa parte de Jesus, quando É falou por isso isso. que o Papa João Paulo II escreveu que se submeta humildemente ao desígnio da vontade divina. Porque sabe que é uma responsabilidade muito grande, né, sabe que é um peso que vai ter que carregar, né, assim, um fardo, mas E é com uma- alegria, E porque é uma tem o Espírito desaposição Santo. total de si próprio. Sim. Quem é eleito Papa sabe que... É, porque uma eleição normal para um cargo é uma eleição política, é uma eleição por poder, muitas vezes, né? Para E muita gente, nesse caso, É servir. é é servir, Servir. é servir. Há aquela história Servir. famosa de João Paulo II, que queria fazer ski quando já era Papa, não é? Então lá conseguia de vez em quando os guerreiros do Vaticano com os 2 secretários, ficavam um à frente, outro atrás, e... Só que houve uma vez um miúdo que olhou e disse, olha o Papa! Pegou Ele ele falou no... assim, não é nada o Papa, Pegou disparado, no estava o Papa aqui, era mesmo. E depois o Vaticano um dia soube, queriam fechar uma estância de isso ski aí. para o Papa ir fazer ski, pronto, o Papa deixou de ir. É Coitado, quer verdade. dizer, é mesmo uma desaposição total Sim. da própria vida. São os paradoxos, né, que no mundo deve ser muito complicado, né, para a pessoa que não tem fé entender, né? Não é que, quer dizer, do ponto de essa- vista político, quer dizer, alguém que é eleito presidente da República, sabe que está ali 5, 10 anos, mas a seguir volta a ter vida mais ou menos recatada, com a família. Um Papa sabe que é para a vida toda. Verdade. Acho que aquela história famosa da mãe do cardeal Schönborn de Viena, que uma vez foram, numa altura de uma eleição do Papa, foram perguntar, então, e se for o seu filho eleito Papa? Ela, não, porque ele nunca mais voltava a casa. Não é? Quer dizer, é aquele sentimento de mãe, mas é perceber, de facto, quem é eleito Papa ter consciência. Vimos agora ao funeral. O Papa Até o Francisco próprio não corpo- voltou à Argentina desde que foi eleito, né? Não. Até o próprio Né? corpo passa a ser... Não, e tem uma foto muito, muito interessante, bonita dele, né? Ele chegando como cardeal ainda, né? Assim, como sim, Jorge, sim. né? Assim, Jorge da Argentina, Jorge né? Mário. E depois ele entrando no conclave, nem sabia o que ia acontecer da vida dele, de repente ele sai, né? Deus é assim, né? Ele escolhe. Isso é a vantagem, é saber que... E fala, vem, segue e Falam-se deixa, né? falam-se muitos nomes, mas você sabemos nunca que vai saber. quem entra Papa sai cardeal, não é? E pode haver muitas vezes essa surpresa, pronto, e agora o Espírito Santo falará. A gente falando assim, já teve algum papa na história da igreja, ou assim, que não é preciso ser bispo ou cardeal, ou coisa assim, existe? Porque eu já ouvi as pessoas falando sobre isso, foi uma das perguntas que me fizeram, e que eu Acho queria que até trazer o para o Padre Ricardo. falou que assim. foi diácono, não foi? Tiago, assim, há alguns diáconos na história, portanto, até ao século XIV há assim algumas figuras que não foram, ou que eram diáconos, há até um que parece que nem sequer não tinha qualquer ordenação. Em teoria, pode ser eleito qualquer homem do mundo, qualquer homem católico batizado do mundo, Batizado. que esteja em condições de ser ordenado bispo. Portanto, os casados estão fora. Portanto, todos os homens solteiros, em condições de ser bispo, em teoria, qualquer um pode ser eleito Papa. Pronto. O colégio, habitualmente é o colégio dos cardeais, nos últimos séculos é do colégio de cardeais que é eleito o Papa. Ter consciência que, penso que foi Leão XIII que impôs que os cardeais fossem no mínimo padres, e só foi o Papa João XXIII, portanto já no Concílio Vaticano II, que decretou que os cardeais tinham de ser bispos, sempre com exceções. Temos lá, participa pelo menos neste conclave, participa pelo menos um dos cardeais que não é bispo. O Timothy Radcliffe não foi ordenado bispo, penso eu. E portanto é só padre. Portanto, se ele fosse eleito Papa,
Seria um cardeal que E se não aceitasse, tinha de não ser é cardeal. o cardeal decano ou o mais velho, teria de ordená-lo bispo ali Primeiro. antes de Ah, aparecer na varanda. Sim. Portanto, se demorar muito tempo, já sabemos quem é. E pronto, este é o processo. E portanto, hoje em dia, a maior parte são bispos, a esmagadora maioria dos que entram em conclave são bispos. Também porque o Papa João Paulo II pôs isto de só entram em conclave, só são cardeais eleitores os cardeais com menos de 80 anos. Sim. Portanto, a partir dos cardeais com menos de 80 anos são cardeais que estão nas dioceses, portanto, já são bispos das suas dioceses. Os que não têm 80 anos, que não votam, os acima de 80 anos que não votam, mas participam da conversa lá, Mas estão, agora ou essas estão congregações gerais que presentes. estão a acontecer agora, e até o que nos chega de lá, parece que estão a ter um papel muito relevante, porque já tiveram noutros processos, e tantos cardeais Experiência. jovens não têm experiência nenhuma, tem sido muito importante ouvir a experiência dos cardeais mais velhos. Sim. Portanto, tem tido aqui um papel muito importante, e o Papa João Paulo II também nas normas que deu para tudo isto, pede aqueles que não conseguem dirigir-se a Roma, que nos sítios onde estão, animem a oração pela eleição do novo Papa. É isso que o senhor falou, é agora que eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente. O que nós católicos aqui, né, agora aqui, eu vi uma postagem do patriarcado, da de Lisboa, Diocese de Lisboa, né, assim, fala. Do qual é? do Patriarcado Patriarcado de Lisboa. É, porque essa palavra é um pouquinho Não, mas difícil. é muito interessante até o padre falar, né, da importância, né, de Lisboa ser um patriarcado, né? Porque o tem uma página no Instagram, né, do Patriarcado de Lisboa, e que eu sigo e que postaram carta do patriarca. uma carta falando de como que a gente deve agir. E aí eu Sim. queria que o padre falasse isso Sim, pra gente o um cardeal, pouquinho. o nosso patriarca de Lisboa, pediu uma oração pelos cardeais. Portanto, convocar toda a igreja. A carta está muito bonita e acho que do ponto de vista espiritual ajuda-nos muito. É o momento de recordar a promessa de Jesus. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Esta é a promessa do Senhor. Sim. E no momento de eleição de cada Papa, nós sabemos que esta é a promessa que vai sempre cumprir. Não é? Portanto, o Papa que for eleito, o Papa que Deus quer, e o Papa para conduzir a igreja, esta igreja que tem esta promessa do Senhor, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E portanto este convite, e o nosso patriarca dizia também na carta, continuava, para que então rezemos para que seja eleito o Papa, que como Pedro, que nós já vimos no passado domingo, que arrastou aquela rede cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos não se rompeu, é também isto a igreja, não é? A igreja de todos que falava o Papa Francisco, é esta igreja que vem para todos e todos quer chamar à conversão e ao encontro com Deus. E, portanto, rezarmos isto, e, portanto, esta é a primeira grande atitude, e a atitude fundamental de qualquer católico neste momento. É a oração, rezarmos pelo próximo Papa, rezar pelos cardeais que estão Colocar em neste processo de intenção eleição. as suas orações sempre, Exatamente. Isto por um agora, lado. nesse momento. Assim. Eu gostava de pôr uma segunda coisa que é muito importante para os católicos neste momento, que é serem este testemunho também. Estamos no momento em que toda a gente tem opinião. Sim. Não é? Todo mundo dá quem não vai palpite. à missa, mas toda a gente sabe qual é o Papa ideal para a Igreja Católica neste momento. Eu queria que fosse não é? um Papa português ou brasileiro, ou não sei o que, Exatamente. né? Toda a gente tem uma opinião neste momento. Mas este é um momento, então, mesmo importante para nós católicos darmos um testemunho de fé, mostrarmos o que é a Igreja e vivermos isto. E este é um momento muito importante e certamente estes momentos são muito particulares. Sabemos que são momentos particulares de anúncio da Igreja e, portanto, o demónio também está mais ativo. Sim. E por isso nós temos de ser mais santos, rezar mais, confessar-nos Jejuar. melhor, jejuar, fazer jejuns, oferecer penitências por este momento e vivermos esta oportunidade com um momento de evangelização, um momento de encontro com Deus, um momento de transformação. É o momento que a gente é desafiado a confiar, né? Confiança. Exatamente. Eu confio em vós, né? Eu confio em ti, né? E Senhor? saber que é Deus que conduz. Portanto, e o pedido do nosso patriarca foi ter aquela determinação que nas missas que se celebrem nestes dias se acrescente sempre uma prece na oração universal pelo conclave, próximo, pelo próximo Papa, pelo conclave, e depois as várias hipóteses vamos rezando. Sim. Mas os católicos neste momento é oração e evangelização. Toda a gente tem neste momento uma opinião sobre a Igreja, então isto é o momento de evangelizar. É o momento de as pessoas estão mais despertas, estão mais disponíveis para falar sobre o que é a Igreja, sobre o que é Jesus. E a melhor resposta de quando perguntarem qual é o próximo Papa é o Espírito que Santo Deus que quer. vai saber, né? É o É que Deus quer. E essa é a nossa maior resposta. E nós temos também esta convicção. E quando nós respondemos isto com convicção às pessoas, as pessoas aceitam. E começam a ver como é bom ter fé. Sim. Sim.
É muito importante também, né, esse momento para as pessoas a se aproximarem mais da igreja, né, conhecerem mais, né, realmente assim esse processo todo e voltar. Nós vemos o interesse que há na comunicação social, nas buscas que há de temas. Há uma febre que eu acho que é saudável. Eu não há, Porque foi bonito isso que o senhor está falando, é porque a gente viu isso. A comunicação social podia ter ficado entre eles e os comentadores deles, né? Uhum, Mas não, foram buscar os padres, foram buscar o senhor, né, para poder falar ao bispo, né? Então, uhum. assim, eles quiseram também ouvir a voz da Sim, igreja, sim, né? sim, sim. Não só E é o momento deles. de nós estarmos e de se mostrar o que é a igreja e dar este Uhum. testemunho. E é o momento mesmo de interesse que há e que a igreja tem de saber estar à altura. Não é? Não podemos É, a gente está vivendo isso. verdadeiramente viver aquilo que o Papa disse. O Papa Francisco falou tanto de uma igreja em saída e, portanto, com a comunicação social, isto agora é o meu pelouro, que é de diretor de comunicação, acho mesmo que é importante não termos uma igreja fechada. Tantas vezes ouço da comunicação social falarem de alguns organismos da igreja que nem telefones atendem. Quer dizer, isto não é comunicar, Sim. isto é fechar portas. Não é? Temos de ir, temos de correr riscos, temos de antecipar, temos Estar de estar disponíveis disponíveis. para explicar, Sim. e isto faz toda a diferença, não é? É, Sim. é um momento assim que, apesar da gente passar pelo velório, pela perda do Papa Francisco, né? Mas é um momento assim de grande alegria para a igreja, né? Nós Foi vemos um isto com um momento. olhar de fé e, portanto, nós rezamos pelo Exatamente. Papa, mas já pedindo, como dizia o Cardeal Ré na homilia até do enterro, que era Santo Padre, abençoa-nos da varanda do céu, não é? Sim. Para a igreja, para quem tem fé, a morte é uma passagem, Exatamente, e por né? isso Não nós é. podemos viver este momento, não é com ligeireza, mas podemos vê-lo com leveza de quem sabe que é filho de Deus e estamos nas mãos de Deus. E assim, Tenho. para a gente, né, aqui de Portugal, né, a gente tem uma grande alegria de ser, né, no mês de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, assim, é Com a uma. grande devoção ao Papa, o bispo em- vestido de branco, Exatamente. mas Então, com o acho anúncio de que saber que o bispo vestido de branco sofre. sim. E por isso temos mais responsabilidade Essas em rezar coisas pelo das Papa. cores são engraçadas, então tem essa questão do bispo de branco, Uhum. normalmente. E, portanto, nós, Portugal, temos mais esta responsabilidade de rezar pelo Papa, porque nós temos aqui em Portugal a revelação do sofrimento porque passa um Papa. E por isso temos. Que é tão bonito ver os nossos pastorinhos de Fátima que ofereciam sacrifícios pelo Santo Padre e que é algo que se espalhou. Um grande devoto de Fátima era o Carlo Acutis e que, quando morre, diz: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa. Sim. Não é? E, portanto, e saber que tanta gente, e eu vou encontrando, graças a Deus, muita gente na minha vida pastoral. Pessoas que estão a passar por grandes dificuldades, por grandes doenças, E que este sofrimento oferece. é pelo Papa. Pelo Sim. Papa. Como foi o Papa Francisco também, né? Exatamente. Que ofereceu Nos últimos pela paz do momentos. mundo É. e pela fraternidade entre os povos. E portanto nós temos esta consciência que tudo o que nós podemos oferecer a Deus tem muito valor. O senhor falou aí da questão da cor, né, da cor branca, né, e foi uma das perguntas que me fizeram também, assim, eu vou trazendo aos pouquinos, de pessoas, às vezes, que nem são nem muito ligadas ao católico, ao catolicismo, né, e me perguntaram, pô, eu acho que eu sei, não sei, tenho certeza, vamos ver se eu sabia mesmo ou não, mas por que os cardeais usam o vermelho nessa época? Uhum. Então, o vermelho, pois eles usam sempre o vermelho, é a cor dos Uhum, cardeais, ou o encarnado, como podemos dizer aqui em Portugal. Usam o encarnado porque é a cor do sangue. E, portanto, eles são membros do clero de Roma, ou seja, é a disposição de derramar o seu sangue, é uma disposição para o martírio. Estamos uhum, dispostos a derramar o sangue pela Igreja, a dar a vida pela Igreja. Que nos bispos sim, é o roxo, que é uma cor mais de luto, também deste sentido de damos a vida pela Igreja, que é também o preto dos padres, que é o luto que morremos para a Igreja. Aham. Não é? Os lugares de morte são sempre lugares importantes, não é? Até do ponto de vista psicológico, são aqueles lugares que as pessoas tendem a fugir. E o uhum. cristianismo dá a volta completamente a É. isto. Traz a luz da vida, a luz da ressurreição a esses lugares de morte. E É por quando, isso quando a podemos gente dar a diz nossa Jesus vida. venceu a morte, E por isso né? nós podemos dar a nossa vida. Não é? Sim. O marido pode dar a vida pela esposa, a esposa pode dar a vida pelo marido, dão as vidas pelos filhos, e nós, padres, damos a vida pela igreja, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia. Os cardeais são chamados a dar a vida pela igreja toda. Sim. Não é? E são homens assim, são homens deste calibre, que recebem este dom especial do Espírito Santo neste momento para eleger o próximo Papa.
É muito bonito, né? A gente, quando vai entrando assim pela história da igreja os detalhes, né? São todos, tudo tem um significado, nada Tudo é à isso, toa, exatamente. Tudo é né? o símbolo, não é? O símbolo Sim, quer dizer aquilo que lança, concentra, não é? Que lança sim, para dentro. sim. E nós precisamos sempre desta renovação e deste olhar renovado para ver, E para ver as coisas. o senhor quer falar alguma coisa sobre a questão da fumaça? Eu ia Da, perguntar né? isso. Ah, é? Eu ia também estar falando das perguntas. Porque são as curiosidades, né, que a gente tem, assim, né, Então, como só para as pessoas povos. perceberem que é, no primeiro dia há uma eleição, portanto, dia 7 de maio, quarta-feira, vamos ver uma vez sair fumo, preto à partida, que habitualmente à primeira. Nunca sabemos, pode ser eleito à primeira, Pois. não seria inválido, Mas era válido. vai, Mas termina, pode, depois eu pode acabar logo pergunto. aí. E depois vamos sempre, nos dias que correm, temos fumo de manhã e à tarde. Que são sempre, acontecem duas eleições, duas votações de manhã, duas votações à tarde, mas só se queimam uma vez. Portanto, se sair fumo preto ao final da manhã, quer dizer que as duas eleições da manhã Não não tiveram resolve, resultado. né? O que tem acontecido, nas últimas duas vezes, foi na segunda fumaça da tarde, já saiu de branco. Sim. Que hoje em dia já não é só, portanto, antigamente punham os votos com palha, Era e isso que depois eu ia era, perguntar. se fosse seca, agora eu não sei, Era se isso que eu fosse ia seca perguntar. era Como é que eles branca, fazem para a fumaça sair preta ou acho que era se branca, fosse né? seca era branca, agora se calhar alguém está a ouvir e sabe, eu estou a falar mal, mas pronto, eu Aham. sei que era, ou era palha úmida ou era palha seca, se fosse seca saía de uma cor, se fosse úmida saía de outra, por isso aquilo era mais ou menos cinzento, por vezes, e não Sim. sabia muito bem. Hoje em dia nós temos uma máquina ao lado onde se põe um cartucho que sai Ah, a... hoje em dia já tá É porque hoje em dia tecnológico. parece um Já polvo. está, Então, hoje em dia parece um polvo a sair, não é. é? Muito fumo, Aham. mas porque é já tecnológico. Ainda assim, para esclarecer as dúvidas, os sinos da Basílica de São Pedro também tocam. A Uhum. repique a dizer que foi eleito o Papa. Portanto, Se não tocar, é porque não foi eleito. Se exatamente, tocar, é porque foi exatamente. eleito. Quer dizer que se enganaram a carregar Além no da botão. fumaça branca. E aí, se o sino tocar e a fumaça sair preta, qual que a gente acredita no sino? Não, é que o sino toca nas horas também. Tá. Aquilo veio quando eu lembro, não sei qual é que foi, que era um problema que estava perto da hora. E assim, olha, agora o sino vai começar a tocar às 5h30 e. Não, mas começou às 5h26, começou a tocar. Ah, pronto, então foi mesmo a eleição do Papa. Às Sim. 6 e tal, penso que foi do Papa Francisco, houve esse problema ali da proximidade da hora. Portanto, sai o fumo. Nesse momento, o Papa, quem for eleito, portanto, antes do fumo, é perguntado se aceitas a tua eleição canónica, dirá aceito, a não ser que seja Uhum. uma coisa muito grave para não aceitar. Uhum. Que nome escolhes? O nome que o Papa escolhe, isso aí é com ele. E pronto, ele vai depois tomar as vestes pontifícias. Quando o senhor falou do nome, é outra coisa também que era uma questão assim que por que que eles têm que trocar o nome? É comum, todos os papas tiveram essa Sim. troca. O Por nome, quê? o nome é sempre a questão de receber uma missão. Recebe uma missão nova. Então, como o primeiro As Papa, religiosas também trocam de nome, sim, né? Também. como o primeiro Mas ali Papa se foi seguindo chamava Jesus, né? Simão e passou-se a chamar Pedro, Uhum. que recebe a missão de ser a pedra, o fundamento da igreja, também os Papas escolhem o nome, que é sempre uma marca daquilo que é aquilo que vai ser a sua Maior. missão como Papa, não é? Lembramos que foi o Papa Francisco ao lado dele, de um dos lados estava um cardeal português, do outro lado estava um cardeal brasileiro, portanto o Papa estava entre lusófonos, Uhum. o cardeal Bergoglio estava entre lusófonos, e que o cardeal Lume lhe disse, não te esqueças dos pobres. Uhum. Ele ficou aquela coisa dos pobres quando foi o momento de escolher. Portanto, porque é que ele teve tempo? Porque eles vão marcando o número de votos e há um momento em que atingiram o número de votos, começam a bater palmas, mas a votação tem de acabar, não é? Sim. Mas já toda a gente pode, já toda a gente sabe, mas tem de acabar fazer a votação. Então, o nome é uma dica mais ou menos do E digo que isto, o Papa do que é que vai. será, A qual será a linha sua que ele linha. vai. Exatamente. Sim. E portanto ele depois escolheu Francisco como o pobre de Assis. Sim. Bento XVI, percebemos muito ali na linha de São Bento, portanto uma reconstrução da Europa, mas também o Bento XV, que foi muitas vezes um Papa pouco reconhecido, que foi o grande arauto da paz no tempo da Primeira Guerra. Não é? Papa João Paulo II, que foi une os dois pontificados de João XXIII, portanto este anúncio, esta convocação do concílio, e depois o Papa Paulo VI, que seguiu, e portanto muito este apelo vamos aprofundar e vamos ver o concílio Vaticano II. Não é? Sim. Portanto, cada Papa tem Uma linha que linha. quer seguir. Sim. Sim. Bom,
Tem mais alguma coisa aí importante, padre, que o senhor queria falar? Porque é outra coisa que a gente estava parando para pensar, é assim, o Papa Francisco, ele veio com essa linha, né, assim, de trazer a igreja para periferia, né, essa frase que tem usado muito, né, e quando ele fala todos, 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 né, foi uma frase que ficou muito polêmica e muito assim, e que ficou bem conhecido, né, assim, não podemos dizer polêmica, mas foi uma frase que ficou, assim, conhecida no sentido, assim, que a igreja é para todos, sempre foi, né, Sim, sim, assim, sim. é convidada à conversão, como todos nós, né, assim, Que é todos que as outras todos os dias, à quinta-feira, nós rezamos sempre o terceiro mistério luminoso, em que meditamos sobre o anúncio do reino e o apelo à conversão. sim, Sim. E, portanto, a igreja existe sempre, não é para as pessoas ficarem como estão. sim, é isso que eu É estava... melhor para as pessoas serem filhos de Deus, verem como Sim. filhos de Deus. E, portanto, esta rede de pesca de cabem todos é sempre para isto, é porque todos podem dar esta resposta à fidelidade de Deus, não é? Todos somos chamados, mas também somos chamados a mudanças. Nós à conversão, ao encontro com Cristo, e portanto, este é o apelo fundamental. E o Papa Francisco nisto foi sempre muito claro, foi sempre claro Sensato, nisso. sim. Ele, até na viagem de avião de Portugal para Roma, falava exatamente disso. Não é? Venham todos e depois vamos acompanhar. Esta é que é a grande aventura, é acompanhar as pessoas para que depois as pessoas aprendam a ir correspondendo. Há pessoas que conseguem logo dar uma resposta generosa, total, etc. Há pessoas que sabemos que demoram 5, 10, 15, 20, 50 anos até Sim. conseguirem dar uma resposta. Podia- Agora a igreja não pode desistir de acompanhar. Lógico. Sim. Queria fazer uma pergunta assim bem pessoal, assim. Uhum. Qual assim seria na sua visão o perfil de um papa para os tempos de hoje? O Colégio de Cardeais já disse qual era o perfil do próximo Papa. Foi ontem a sala de imprensa que fez um comunicado que entregou aos jornalistas em que dizia e que eu concordo totalmente, acho que é um Papa próximo, um Papa humilde, um Papa capaz de fazer pontes, um Papa que une a Igreja. Portanto, são as 4 qualidades de qualquer um. Quando nós pensamos em Francisco, em Bento XVI, em João Paulo II, em Paulo VI, todos Acho eram que assim. pois é. É do Portanto, serviço mesmo, né? esta doação é ser a imagem de Jesus e ser a imagem de Jesus isso. na doação da vida, do serviço, da missão. E portanto, esse será o principal perfil. Qual for, se é mais um nome, mais outro, isso Que aí, seja o que Deus Ou quer. nós estamos seja, muito tranquilos. finalizando, né? Então, assim, pedir a todos que estão assistindo, rezem, vamos rezar por essa fase da igreja que estamos passando, rezar pelos nossos cardeais que estão lá reunidos, né? Para que o Espírito Santo haja e que venha aí um novo Papa, com certeza vai ser muito bem acolhido pelo povo católico. E não ter preocupação, né? Porque a É, gente tem que ter Confiança. confiança. Oração e o grande apelo. Portanto, rezar não é fazer apostas, não é fazer torcer por aquilo que mais nos apetece Sim. ou não sei o quê. É ser o que Deus quer, nós rezamos, pedimos o Divino E Espírito aceitar, Santo. né, padre? É isso que o E senhor está sempre, falando. sempre. Independente Isso é de um quem católico, for, incita um católico saber que o Papa é o Papa. é isso. É o respeito, E aceitar e isso saber que tudo- foi o Espírito Santo. Sim, e assim aproveitar como esta iniciativa deste podcast sobre este tema, aproveitarmos para evangelizar. Sim. Toda a gente tem uma opinião sobre a igreja, então este é um momento bom de não entrar em polémicas, em lutas, mas em anunciar o que é a igreja verdadeiramente, com Ou confiança. seja, confiar em Deus, rezar e saber que o Espírito Santo é que vai agir. Deus age sempre. Amém. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada por ficarem aqui conosco até hoje. Vamos terminar só com uma bênção, padre? Pode Claro que ser sim. uma bênção para os nossos... Então, olha, pedi uma oração também, rezávamos uma Ave Maria pelos Sim. cardeais, pelos senhores cardeais, pelo próximo Papa, para que tudo seja de acordo com Deus e que a mão maternal de Maria nos encaminhe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima.